Olá, gente, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Bicho Gente Podcast e um convidado bastante especial, porque vai discutir uma questão que habitualmente nós não tratamos, né? Especificamente o lado humano, né? Nessa relação com o bicho, né? Aqui comigo, né, Irene Prestes, a Bárbara Meira. Boa noite, pessoal, tudo bem? E Fausto dos Santos Amaral Filho, Isso. né? Boa noite. É isso, boa noite. né? Fausto é filósofo, né? É membro do campo lacaniano, né? Professor, pesquisador, né? Na pós-graduação, né? Nas pesquisas relativas a mestrado e doutorado, né? Então, muito obrigada pela sua presença. Estamos ansiosos com as suas ponderações, né? Sobre uma questão, Fausto, já uma provocação, né, Bárbara, que a gente faz. Nós temos uma pergunta aqui, praxe, que é assim: quem é você na fila do cão? Agora, eu perguntaria a você, quem é o humano na fila do cão? Nossa, eu nunca imaginei uma pergunta dessa, né? Quem é humano na fila do cão? Caramba. Começou? Começou me deixando né? meio calado, né? O humano é esse que se relaciona, né? Não só é um animal que se relaciona não só com a sua própria espécie, mas também se relaciona com o cão, com o gato, com os animais de uma forma geral, com os cavalos, e mantém uma interação com esses animais, né? Então, a fila não é só do cão, acho que a fila também é do humano, né? E não é só do cão, não é só do humano, mas de todos os outros animais, né? Se a gente pensar na relação do homem com os animais, né? Inclusive não só a relação essa mais afetiva que se tem com os animais de estimação, mas a própria relação de alimentação, né? Os animais e os homens estão numa interação, então por isso que eu digo que a fila não é só do cão, né? A fila são de todos nós, de né? todos, De todos nós, que vão estar aí, né? Sim. E aí o que a gente destaca especificamente, né, nessa relação, como você apontaria, né, desses animais domiciliados, né? Esses animais, principalmente são gatos e cães, que nós trouxemos cada vez mais, né, para perto de nós. E hoje chegam a ser animais que tomam lugar, né, na organização familiar dos filhos, né? Eu penso que essa relação com esses animais que nós domesticamos em algum momento da existência humana e passamos a conviver com eles, acho que lá atrás tinha uma função. Esses animais exerciam uma espécie de função, como ainda exercem, né? A gente tem um cão de guarda, um ganso sinaleiro. Eles têm uma função de auxiliar na vida humana, na questão da segurança, na questão do combate às pragas, aos insetos, aos bichos, aos roedores. Mas me parece que cada vez mais essa função primeira, que a gente pode chamar, se é que é primeira, mas me parece que essa função vai sendo ampliada, né? No mundo contemporâneo, vai sendo ampliada. E cada vez mais os bichos, eles passam a ter uma função afetiva em relação à vida das pessoas, né? São uma espécie de... São os companheiros, aqueles no qual nós depositamos também, né? As nossas angústias, as nossas alegrias, as nossas esperanças. A gente também, assim como se deposita no outro humano, essas coisas a gente acaba depositando também nos animais, né? E projetando, né? Projetando. Você falou dessa relação familiar, né? Hoje em dia eu vejo pai de cachorro, pai de pet, pai disso, pai daquilo, né? E a palavra não é à toa, né? Que tá aí. Né? Porque ela indica exatamente como os animais, principalmente os pets, né? Como esses animais vão adentrando a vida humana,
né, de uma maneira também que eles, de alguma forma, vão sendo humanizados. Isso, Uhum. Né? isso, Humanizados, acho que isso é importante. né? Isso é importante. aham. Eles adentram na vida humana, mas também são humanizados. Então, é meu filho, né? Não é o meu bicho. Não. É um Não, membro não é o meu, familiar. é o meu Isso. filho, é um membro da família, né? E isso, claro, tem um aspecto positivo, né? Tem um aspecto que não vejo como problemático, mas também tem aspectos que nos fazem pensar, né? Que nos fazem pensar. Por que que eu passo a chamar um animal, né? Um bicho, de filho? Né? Isso talvez indique alguma coisa da sociedade contemporânea. Uhum. Né? Isso. Deu uma característica, né, da sociedade contemporânea que é bacana a gente lançar um olhar, Observar isso. observar Aham. e Uhum. lançar um olhar sobre isso. Né? Você Uhum. sabe, Fausto, que eu sempre penso nessa relação de troca, né? Você falou da questão do trabalho que o animal desempenhava, né, antigamente. Então, assim, se a gente volta lá para os lobos e eles percebiam que, assim, que eles tinham um alimento, eles permaneciam ali, porque era fácil, né? Enquanto o homem dava um alimento, eles permaneciam. Em contrapartida, eles uivavam quando sinalizavam um perigo, e isso foi benéfico para o homem também. Então, teve uma Protegia o troca. seu território, né? Teve uma troca. A gente vê a questão dos felinos, que a gente fala muito dos cães e dos gatos, por exemplo, em nações como o Egito, por exemplo, que eles tinham muita questão rural de trigo. O gato, como ele fazia a caça do rato e de outros Pragas, animais é. que consumiam esses trigos, esses cereais. Então ele foi trazido para próximo do humano, né, por uma troca também, e acabou sendo endeusado. E hoje a gente olha para o Brasil, ele está em terceiro lugar. Tem a Bimpest, que é a que faz a manutenção da indústria dos produtos PET, né, tanto na área de alimento, quanto de produtos veterinários e produtos para cama, enfim, banho, tudo, né? E o Brasil hoje ele está no ranking em terceiro lugar, perdendo para a China e para os Estados Unidos, que são duas grandes potências econômicas, né? Então, se a gente olhar o Brasil perto, né? Quem é o Brasil na fila, Na fila da do- economia, que para ficar atrás da China. Então, eu fico pensando que essa relação de consumo, ela também está numa questão de troca. Porque aonde que a gente colocou esses pets para eles terem esse valor, né? Eu não sei se é para tamponar uma falta, uma necessidade, ou se é para uma identificação, né? Voltando assim um pouco para o consumo. Uhum. Então eu me identifico com o outro por traços, né? Então, para eu pertencer a um grupo, eu tenho um iPhone, eu Uhum. tenho uma vestimenta. E hoje, não basta eu ter um pet, né? O meu pet tem que ter uma caminha, o meu pet tem que ir para um furô, Aham. ele tem que consumir esses produtos que a indústria está produzindo. E eu não sei se é uma falta ou se é uma troca, e que troca que E seria que tipo de essa? troca é essa? Aham. Agora você me deixa feliz porque você trouxe a questão para o campo social, né? Para o campo Aham. político e social. Né? E você toca numa questão do modo de produção capitalista, Uhum. que tem que sempre estar inventando, né, novos produtos. Né? Se a gente tem um cachorro como tinha quando eu tinha o Peter, meu cachorro da infância, né, que o Peter comia fubá com Isso. bofe. Uhum. Né? Minha mãe fazia todo dia fubá com bofe. E o Peter, ele ia pra rua, voltava a hora que queria, e não havia tanta despesa, Ah. né? E Não ele havia tinha tantos liberdade de ir e produtos. voltar. E ele tinha uma Tinha, liberdade dentro tinha. daquele território. Aham. Tinha, sim. Hoje não, né? Então eu acho que o mundo pet, vamos chamar assim, né? O mundo pet, eu acho que ele é super determinado, né, pelo modo de produção capitalista, né? Por interesses do mercado. Né? Então, como tudo, né? Como tudo na vida contemporânea, né? Principalmente depois da queda do Muro de Berlim, tudo é determinado pelo modo de produção da existência material no qual nós vivemos, que a gente chama de capitalismo. E o capitalismo, ele vende mercadorias. Né? Então, cada vez a gente tem que inventar uma mercadoria nova, inventar um hábito novo, e sempre com um discurso, né? Que justifique aquele novo hábito, que justifique aquele novo produto, né? Da necessidade, né? Marx fala das necessidades criadas pelo capitalismo. Né? E é isso que, de fato, o capitalismo faz, inclusive no mundo pet.
porque cada vez a gente tem que abrir mais fronteiras, né? Abrir mais mercados, né? E o mundo pet se presta a isso, porque outra coisa que o modo de produção capitalista sabe usar, muito bem usado, é justamente a nossa ânsia, né? A falta do ser humano, né? Aquilo no qual, aonde ele é mais frágil. E o capitalismo vem como uma forma de taponar esse buraco, né? De tampar esse buraco, de suprir essa falta. E essa falta é uma falta que é um buraco que não fecha nunca, e aí cada vez é mais produto, mais... E você falou uma coisa bem interessante, que é a coisa do meio social, né? Se todo mundo tem isso, né? Eu também tenho aquilo, né? Heidegger, um outro filósofo do século XX, que eu gosto muito, fala do impessoal coletivo, né? Do Das Man, o agente, né? A gente gosta disso, a gente quer aquilo, a gente... É um impessoal coletivo, né? Onde a gente entra nesse... No mundo, não é assim que Heidegger faz, mas eu vou falar no mundo ideológico, né? Naquilo que a sociedade julga que é bom, né? Que é bom que as pessoas ajam de uma determinada maneira. Então, o mundo pet também, assim como qualquer outro nicho de mercado, né? Você citou o iPhone, as roupas, essa panela que todo mundo usa hoje, que não é panela, é air fryer, isso, essas coisas, né? Todo os produtos, o mercado, né? E o mundo pet também entra nisso, mas entra justamente e aí sim, né, com alguma diferença, eu acho, e talvez por isso ele tenha mais poder, e por isso essa estatística que você traz, né, porque ele pega justamente algo psicológico do ser humano, que vai pela ideia da carência, numa época em que a gente está conectado e tem um monte de amigo no Facebook, não sei aonde, mas que no fundo a gente vai para casa e muitas vezes, muitas pessoas acabam completamente solitárias, né? O animal, ele cumpre essa função, e é bom que cumpra, né? O problema, me parece, que quando a gente começa a antropomorfizar essa legal. relação, né? Quando a gente começa a antropomorfizar essa relação, porque aí tem vários aspectos que a gente pode pensar em relação a isso, porque quando a gente faz com que a gente não, assim como a gente faz com nós mesmos, os seres humanos fazem isso com os seres humanos, e não é à toa que a gente transpõe esse mesmo comportamento para o mundo animal, que é uma espécie de imperialismo, vamos chamar assim, né? Uma espécie de imperialismo, né? Eu forço o animal a agir de acordo como eu ajo, tentando transformá-lo em um ser humano. E por mais que e isso não significa, né, por mais que a gente goste, por mais que a gente trate bem, e como deve ser tratado, como devem ser tratados os animais, ele não é exatamente um humano, né? Ele não é exatamente um humano. E a gente, ao transferir para ele nossas angústias, nosso vazio, a gente também faz uma coisa que eu acho um pouco perversa com os animais, que é forçá-los a agirem como nós agimos, se comportarem, né? e se comportarem, retribuir, né? E eles retribuem com muita facilidade, então talvez não seja nem tão problema, mas eu digo quando a gente invade o mundo animal com esses produtos, né? Com esses produtos dos quais nós falamos antes, né? E força eles esse antropomorfismo, essa humanização de alguém que não é. E que nunca vai ser, pelo menos. Né? Quando eu vejo, por exemplo, um cachorrinho com sapatinho, quando eu vejo passeando no carrinho de bebê. Isso para mim causa uma certa estranheza, porque eu fico pensando nisso. Poxa, assim como nós quando os portugueses invadem o Brasil, né? Descobrem o Brasil, começa-se a não deixar o índio ser índio. Né? A gente ou não deixar os latinos serem latinos, e assim por diante, a gente também começa a não deixar os animais a serem de fato animais, né? Forçando eles a uma coisa que não é
Se eles precisassem de sapato, eu acho que eles, assim como o ser humano, eles inventariam o sapato. Né? Acho que inventariam, mas eles não têm essa capacidade, até porque não precisam, porque diferentemente do ser humano, os animais eles chegam no mundo prontos. Né? O ser humano tem que aprender a se tornar humano. Todo o processo educativo, que leva uma vida inteira, a gente sempre está aprendendo. Por quê? Porque a gente é um ser da incompletude. Nós chegamos aqui e não sabemos. Né? Eu ainda essa semana dizia para as alunas lá na graduação, na pedagogia, no começo de aula, então eu sempre faço uma espécie de antropologia filosófica. Né? E eu perguntava para elas, vocês já viram um potro nascendo, né? A cavala, a égua, né? Tá lá, dá a luz, o potrinho vai pro chão, ela levanta, se estava deitado, né? O potrinho vai lá, já mama, já sai andando como vai andar. Se uma mãe humana, né, dá a luz assim e sai andando, não sobrevive. Então há uma diferença ontológica, né, entre o homem, o ser humano, e os outros animais, e que eu acho que tem que ser respeitada em prol dos animais. Em prol dos animais, porque eu acho um desrespeito, uma violência para com os animais, quando a gente os obriga, assim como é uma violência para com os índios, para com outras etnias, quando a gente obriga eles a agirem como nós, agir como outra etnia, como outro grupo social age, é uma violência também com os animais, forçá-los a assumirem atitudes típicas do humano. Né? E geralmente tem a ver com esse mercado pet, né? Que vai inventar coisas, né? E é claro, e vai suprir de alguma forma a gente vai uma espécie de substituição, né? Uma espécie de substituição, a gente vai substituindo o relacionamento isso serve para isso, né? A gente vai substituindo o relacionamento com outros seres humanos, né, com os animais. Eu tenho amigos, né, e a gente escuta, vocês já escutaram, a gente escuta isso a todo momento, que louvam, né? Eu prefiro conviver com o animal do que com o ser humano. Isso. Eu fico muito preocupado, Irene. Eu fico muito preocupado com isso. Porque, sim, conviver com o ser humano não é fácil, né? Não é fácil, exige de nós, né, um certo trabalho, que é a existência humana, que faz parte da existência humana. Né? O outro, né? O outro que eu não posso totalmente controlar, que eu não posso fazer com que ele haja do jeito... Exatamente as minhas ordens. Né? Não sei o que ele tá, nunca vou saber o que ele está pensando. Né? E com o animal é mais fácil nesse sentido. Né? É bem mais fácil você, inclusive, controlar, mandar, né? Forçá-lo. É mais fácil. Então, eu fico me perguntando que tipo de ser humano somos nós que preferem, né? Que vão dizer que preferem a convivência com o animal pets, do que com o outro ser humano. Isso, para mim, é preocupante, porque a gente essa distinção que eu acho importante de manter, né? Somos animais. Também não podemos... Eu brinco lá com os alunos, né? Que às vezes mas eu quero entrar naquela loja, né? Eu quero comprar um negócio, eu tenho uma placa lá, proibido a entrada de animais. E eu, puxa, não posso entrar na loja. Né? É por isso que é bicho-gente, né? Isso, Porque isso serve também, né? A uma outra coisa que pode... É ruim, né? É perigoso nisso que eu acho importante, que é manter essa distinção, mas é que também que nós esqueçamos a nossa própria animalidade. Né? Porque isso é legal. Porque isso tem a ver quando proibida a entrada de animais. A gente não é animal, a gente tem corpo. A gente tem, Freud não vai dizer instintos, vai dizer pulsões. Né? Nós temos pulsões, geralmente são pulsões sexuais. Né? E não se reconhecer como bicho, gente, né? É uma forma de tentar negar, inclusive, a nossa sexualidade, né? Essas nossas pulsões instintuais. Né? Então isso também é perigoso. Mas eu também acho que a gente tem que manter... Somos animais, mas somos animais distintos,
Tanto é que nós é que domesticamos. Dizem que às vezes pode ser ao contrário. Às vezes, eu também acredito. Eu também acredito que ele também nós interfere também nos moldamos, a eles, né? Claro, as nós também nos moldamos. Aprendemos com eles algumas coisas, né? Isso. Mas ainda colocamos eles sob o nosso poder, né? Sim, a nossa tutela. Somos nós que botamos o freio no cavalo, não é o cavalo que bota o freio na gente. O máximo que o cavalo faz é dar um bom coice, se a gente incomoda ele, uma mordida. Isso, né? Mas quem bota o freio, e é legal a palavra freio aí, né? Quem bota o freio no cavalo, né? Acho que todo mundo sabe, freio, para quem não sabe, né? É o que se bota na boca do cavalo para guiar, para controlar o cavalo. Né? Quem bota o freio no cavalo somos nós. Né? Somos nós, ainda que haja essa interação e tudo mais. Né? E os animais servem muito para isso. Né? Tem uma amiga, não vou dizer para ela que eu gravei aqui, porque a hora que eu contar... Isso, ela vai... tinha não sei quantos cachorros, né? Pô, mas vamos passar um final de semana na praia, eu tenho os cachorros. Eu tenho os cachorros. Mas eu tenho os cachorros. Vamos fazer... Né? Também se transferir, usar o cachorro... Né? Para justificar um desejo dela mesma, que ela quer ficar em casa, mas mas por que eu fico em casa? Né? É por causa do cachorro. Ufa, tem um motivo. Sim. Né? Tem um motivo, é por causa do cachorro. Então vocês veem quantas coisas eles podem servir, né, para essa carência, né, essa ânsia humana, né? E que você não se havê com isso, né? Justifica como se fosse algo, né? Não é possível porque não tenho com quem deixar os cachorros, né? Eles fazem muito barulho se ficarem sozinhos. Mas está dizendo de você, né? E destroem a casa, né? Está dizendo de você mesmo, né? Eles precisam de mim. Olha aqui. Olha isso, né? Alguém precisa de mim. Né? Sabe que eu penso assim que isso é puramente humano, porque hoje a gente tem os nossos famosos caramelos, os nossos 100 raças ali, tem os cachorros de luxo, não sei se pode dizer assim, mas independente de onde esse cachorro se encontre, seja lá na Avenida Paulista, seja no metro quadrado mais caro do Brasil, ou alguém em situação de rua que tem o seu pet, o cachorro sempre vai estar feliz. O cachorro vai estar sempre feliz, não sei se é certo dizer, mas o cachorro vai estar ali. Sim, e a gente sempre brinca que o cachorro do carrinheiro é o cachorro mais feliz, né? Porque ele sempre parece que tá com um sorriso no rosto, andou, as necessidades dele ali de explorar foram supridas. Então o cachorro ele vai estar ali. Às vezes o humano não. E daí me faz lembrar daquele livro, A Parte que Falta, que não sei se vocês leram esse livro, A Parte que Falta. Não conheço. Ele não é um livro de imagem só? O outro lado? Não, a parte que falta. Não. Esse ela é uma bolinha e ela tem uma parte que falta. Então ela vai fazendo esse trajeto e dela encontra uma cachoeira, mas a cachoeira não preenche esse espaço. Ela vai encontrar a borboleta não preenche essa forma que falta, a parte que falta. E ela vai caminhando e ela vai se decepcionando até um dia que ela encontra a parte que faltava. Só que ela não quer preencher. Porque daí ela não tem mais o que buscar. Porque foi a falta que fez ela ir até caminhar, a cachoeira, foi a falta que fez ela ir. Então, às vezes, o ser humano está caminhando em busca dessa falta e está colocando tudo no meio do caminho, tudo. E acho que se um dia encontrar, que eu acho um pouco difícil, talvez só no livro que ela encontrou a parte que faltava, porque acho que somos seres de falta mesmo, né? Nós somos seres de vazio, de falta, e eu acho que... eu não sei, a gente está numa sociedade, acho que contemporânea, assim, que a gente tenta preencher a todo custo, né? Seja no vício, seja... O pet sempre vai estar ali, então eu não tenho que discutir minha relação com o pet, né? Alguém fica feliz quando eu chego, né? Nem sempre minha filha fica feliz quando eu chego, o meu marido fica feliz quando eu chego, mas o cachorro fica feliz quando eu chego. Então, o que aquilo significa para mim, né? Ter alguém que me espera, né? A convidada do episódio anterior estava falando até do olfato do cachorro, dele ser 40, 45 vezes mais apurado, e de saber quando você está chegando. Imagina alguém, né? Saber que você está chegando, o que isso significa pra gente, né? Então, o quanto a gente tem caminhado para essa falta, para preencher essa falta, e que talvez, não sei, vai gerar problema pro cachorro, porque eu tô colocando ele como humano e ele não é, né?
vai, sei lá, gerar um distúrbio de comportamento. Que gera, né? Nós sabemos as patologias que eles sofrem Isso, frente a Val, a isso. que é né? a médica veterinária que a gente tem aqui no podcast, ela já trouxe algumas vezes falando sobre os problemas de pele nos cães, no gato, terem aumentado consideravelmente por causa da asepsia. Então, desses produtos, que é o banho, que é isso. Então, a gente tem prejudicado, né? No nosso olhar humano de Tata, porque para ele dormir na minha cama, ele tem que estar limpinho. Né? Mas para ele estar limpinho, eu tenho que dar banho. E daí eu vou um pouco Com contra perfume, esse né? perfume. Isso, é. E daí tem virado uma bola de neve. Aham, Isso, né? aham. Isso. Essa falta que você fala, né? Que é a mola da existência, né? O ser humano isso. vive, a gente acorda, abre o olho e vai fazer alguma coisa porque nos falta. Uhum. Então, essa é a mola. Agora, tudo... E isso, então, não é nem positivo nem negativo. É uma constituição né, ontológica do ser humano. Agora, tudo depende como a gente procura. Né? Primeiro, você falou muito bem, né? Talvez essa falta não seja só no livro foi preenchida, de fato é assim mesmo. Essa falta nunca vai ser preenchida. Então, primeiro a gente tem que saber nem o no positivo. livro, porque ela não quis, né? Ela deixa. Porque senão acaba a vida. Acaba isso. Senão acaba a vida. Né? Então, primeiro a gente tem que saber que essa falta é constitutiva. Né? Por mais que a gente tente preencher, né? O Platão tem uma imagem que é o cara tentando encher um barril furado. Né? É isso, a gente é esse barril furado que vai tentando encher. Agora, com o que a gente tenta encher? Né? E como a gente tenta encher? Né? Porque a gente infringe essas patologias nos animais, mas nós também fazemos isso a partir de nossas patologias. Né? O que a gente busca nessa relação com os animais, que pode ser uma relação saudável, né? Enriquecedora. Quem gosta de animal, quem convive com o animal, né? Pode ser enriquecedora, mas pode ser uma relação patológica também, né? Que vai prejudicar os dois, né? Prejudica os dois, né? E sempre o lado mais fraco, digamos assim, né? O menos preparado para enfrentar isso é que sai prejudicado. E esse lado é o do animal. Né? Você fala, né? Eu não conheço essas questões, mas você fala, mas acredito no que você falou da veterinária, né? Dessas patologias nos animais, né? Eles saem prejudicados, né? Com essa nossa ânsia de que eles, né, correspondam, preencham esse vazio e que é nosso, é constitutivo. Né? Então essa relação é sempre produtiva, é sempre bacana, né? Mas ela pode também ser uma relação patológica. É um amor né? que destrói, né? Porque Sim. Por amar tanto... Isso é que eu dizer que é só amor, né? Um amor incondicional, é um amor para sempre, né? Um amor que não cobra nada, um amor. Mas isso. E até que o amor tem disso também, né? O amor é meio agressivo nesse sentido também, né? Mas quando eu boto o perfume no cachorro que você citou, né? Eu fiquei pensando quando ele tem que estar limpo para, né? Eu faço isso pelo cachorro ou por mim, né? É pelo cachorro ou por mim? Né? Então, também tem isso, né? O quanto a gente está lá, a gente está pensando, sim, geralmente é assim, né? A gente está pensando mais na gente, não no cachorro, no animal. Né, no bem-estar do animal, porque às vezes o bem-estar do animal seria não dar tanto banho nele, não passar tanto produto, perfume, se a gente de fato amasse, então se amasse de fato os animais, né, então talvez a gente ame mais a nós mesmos, né, e projetamos isso no animal, porque é um companheiro feliz, né, e o que um companheiro alegre. Gente, né? Isso, a gente vê muito na ansiedade de separação, porque, por exemplo, aquele cachorro que não sai, e tem muito meme, tem muita coisa na rede social que isso daí viraliza, e quando é uma pessoa de influência, esses influencers aí publicando, as pessoas acham bonito, e a gente vai reproduzindo sem saber, sem se dar conta. Por exemplo, o cachorro, você tá dormindo, ele tá do teu lado, você vai no banheiro, ele tá com você tá na cozinha, ele tá do teu lado. Então você fala, cara, esse cachorro me ama, né? Ele não vive sem mim, ele tá do meu lado, meu companheiro. Só que na hora que você sai, esse cachorro, ele enlouquece, né? Porque ele tem uma ansiedade de separação e você não tá vendo aquilo. Quem vê são os vizinhos, através do latido, através do cachorro derrubando a porta, porque você tá ausente, né, daquela relação naquele momento. E para você, o cachorro te ama a qualquer custo. Então, eu acho que a gente deve se questionar o que é amor pra gente. O que falta é isso, não há esse questionamento, né, de que
isso que você entende que é uma prova de amor, ao contrário, né? E é amor. Que tipo de amor é Viver esse? nas O que você está nossas fazendo? relações, isso, né? Sim, e se a gente passa a acostumar, né? Acostumar com esse amor do cachorro que está sempre atrás da gente, e daqui a pouco a gente vai se relacionar com o ser humano e vai esperar que ele haja da Igual. mesma forma que o cachorro faz, né? Sim. Dura 3 meses o namoro. Porque não, A a gente expectativa estava alta. não é assim, né? Não é assim, né? O cachorro faz isso, né? De fato, né? Mas o humano dificilmente vai fazer isso. Aliás, acho que 2 humanos não, se não cada um convivendo juntos, né? Sim, Senão, sim. se cada um não tiver o seu espaço, né? O seu momento, momento inclusive de de- solidão, de- de aham. fazer coisas que Não faz juntos, não são é. feitas juntos com os outros. Nenhum relacionamento Uhum. resiste a É isso, É a né? capacidade de ficar só, né? Isso, a Estresse. capacidade de ficar só. Exato. E que talvez seja Que falta pra isso, gente. e isso que a gente Essa também procura capacidade de nos ficar só. pets, né? Aham. É uma maneira de não ficar só, né? Uhum. E quem fala aqui, quem tá falando é quem tem bicho. Eu tenho a Diotima, minha gatinha, Aham. né? E já tive muitos gatos, já tive cachorro, o Peter, meu cachorro da infância, Aham. já tive cavalo. Aham. O relacionamento com cavalo foi uma das coisas mais Parece que lindas. são incríveis, né? Foi uma das coisas mais lindas na minha vida, né? Então eu reconheço, né, todas esses benefícios, digamos assim, essa coisa legal, Uhum. né? Da convivência da com eles, do porque ali você aprendizado. pode bloquear um pouco Aham. também, Aham. né? Você pode bloquear um pouco, porque eu acordo de manhã, a Diotima começa a miar, me chama, cadê a Chu? Oh, bu, bu, bu. Sim. Né? Uma coisa que é meu e dela, Sim. né? Aham. Eu na frente de outra pessoa, Não. aliás, nem deveria ter falado isso Agora é aqui. público. Mas eu tô lá, Confesso. a minha esposa, se ela vê, né? Ela vê, ela mantém uma relação mais afastada Aham. com o animal, Aham. né? Mas eu também tem isso, também a gente Tem um momento essa- exclusivo sim, ali essa que é só relação, seu e essa dela, né? relação. Aham. Mas com gato talvez seja mais fácil do que com o cachorro, porque o gato também ele gosta de ter um momento, Dele, né? Aham. né, Ele se separa, né? é, Ele Por diz isso cada que um o na humano sua. chama ele de traiçoeiro, né? Aham. Porque ele não é igual o cachorro. Isso, Fica ali tem. com você o Ele é tempo mais todo. individualista, Tem né? Pra essa- gente, como assim? Você não me quer o tempo Aham. todo? Tem eu não essa, sou suficiente isso, pra você. tem essa querela, né, no mundo pet, né, que é tipo uma querela no mundo rocker, que é Rolling Stones ou Beatles, né, então é o cachorreiro e o gateiro, né, Aham, e isso. os argumentos giram, principalmente de quem tem Porque a gente cachorro, precisa se defender, Sim. né? Então, se ele não me ama, ele que é o traiçoeiro. Sim. Ele que é o... Não sei qual adjetivo a gente usa mais pro gato. Pro mas gato, né? O problema é ele, né? É ele. Não Isso. é eu, o problema é ele. o gato não é fiel, né, Isso. e aí é. outra coisa que a gente busca nos animais, Nos né, animais. uma fidelidade, Isso. né? Aham. Uma fidelidade que muitas vezes se confunde, né, com a questão do amor, Aham. com a questão do amor, né? A gente busca também essa fidelidade nos animais, né? Uhum, A gente chama de meu, né? Ele é meu, Isso, né? Ele é meu, né? Como chamamos de minha esposa, meu esposo também, né? Mas a gente também busca essa fidelidade que talvez a gente não essa canina, né? Aham. É assim que a gente diria, Aham. Isso. essa fidelidade canina que nós não encontramos no mundo humano. Né, Uhum, que nós não encontramos e que nos conforta, uhum. né? De alguma forma nos conforta. Uma maneira meio ilusória de ver Isso. a existência, né? Mas também pode ser uma maneira de apaziguar determinados sentimentos que nós temos, né? Uhum, Tudo uhum. depende como isso evolui, né? Aham. Tudo depende de como isso evolui. Se evolui de uma maneira tranquila, né, boa, prazerosa de fato, ou se evolui também de uma maneira neurótica, né, uma Uhum. maneira patológica, né, Que limita, né? Limitante da vida, né? Da Isso. Que aí pessoa, você né? né, então a gente Uhum. sabe, não, é uma fidelidade canina, mas é só canina, não dá, Aham, não dá isso. para fazer o inverso, né? Que a gente estava Aham. falando de uma antropomorfização, né, uma humanização, Uhum. não dá para querer fazer o inverso também, Aham. né? Querer esperar do ser humano o comportamento, a mesma fidelidade canina, o mesmo amor, Aham. não dá para esperar do ser humano também, né? Por isso que é Uhum. bom manter as distinções. Você né? falou que o cachorro, né? O cachorro é meu, né? Dessa posse. Ele é tão
tão da pessoa, que hoje chegou nas discussões das varas de família, né? Ele tá junto na guarda, Guarda não é só a guarda Guardas do filho, compartilhadas, né? Isso, né? ele Ele já tá entra na aí, discussão do imposto de renda, se vai abater ou não, porque daí não é mais despesa médica e só com o teu filho, não é só a pensão do filho, agora tem o então ele é tão teu que ele já foi para uma outra Instância, isso, instância. E na saúde pública, né, eu vejo clínicas, assim como tem a UPA, né? Então se Sim. vê nas clínicas públicas, né? sim, Para para cachorro. cachorros, E animais. que de Isso. alguma forma sempre teve como o cachorro, o gato, os pets de uma maneira geral, né? Eles fazem parte da cidade, né? Uhum. Sempre teve, né? Acho que sempre teve uma preocupação do Estado, né? Em relação a essa questão pública. Os animais também são uma questão Sim. pública. Na minha infância, toda vez por ano, lá em Santos, eu sou de Santos, tinha vacinação, né, dos cachorros pública, Uhum. né? Pública, não era uma época que não existia pet shop, não existia, era pública, era uma Aham. campanha imaginem a loucura, aquela fila Aham. de tudo De que é tipo tutores, de cães, cachorro, aham. era uma Confusão. O Peter, ele sabia exatamente o que estava. Que ele ia enfrentar. Uma vez ele fugiu, era uma loucura, mas tinha uma preocupação, né, do Estado e que tem que ter, Sim, né, sim. evidentemente tem que ter, em relação à saúde, Uhum. né, dos animais, Sim. porque a saúde dos animais, né, também é a saúde do animal bicho, do bicho gente, Aham. né, Sim. do animal humano, né? Eles Sim. estão inseridos na nós sociedade, Estamos né? inseridos na Isso, sociedade em relação com a gente. Veja, agora nós temos uma crise de saúde da dengue, que é um Aham. mosquito. A gente está na interação com os animais, Com animais, né? isso. De Aham. uma forma geral, né? Então é importante que Que se tenham ações de saúde pública Isso, voltadas para isso, né? Isso isso. é a Agora, responsabilidade social, né? isso. Agora, a guarda compartilhada, tudo isso, né? Também deve ser importante, mas tem que, às vezes, um casal não quer se separar, né? Então, Aham. então se não tem filho, tem um animal, né? Aham. Tem um elo que vai mantê-los ligados. Vai, E, isso. e essas funções que os bichos passam, funções humanas, Uhum. né? Que nós vamos transferindo para os Para os animais, né? Tem uma propaganda do que é. Eu achei que era uma propaganda assim, que a mulher chega na casa do homem, e daí você sente aquele climão entre os dois, e daí ela começa a perguntar, ele tá bem, comeu, tal, daí ele fala assim, tal, e daí eu trouxe as coisas, então tô aqui, então cuida bem dele. E a todo instante você pensa que, assim, foi buscar o filho na casa do pai, né, tá buscando, e vem o cachorro. É. E vem o cachorro nessa propaganda. Eu não sei se é de margarina. Eu vi, Não sei, eu não sei. Eu acho que eu já vi é a brasileira, propaganda. eu não sei, não lembro. E eu falei, meu Deus do céu. É. Então Mas, faz a gente pensar o tempo todo que o que liga ele, inclusive esse climão de, poxa, eu tô tendo que enfrentar a pessoa que eu me separei, porque se eu me separei, eu não quis estar junto, né? Aham. Então, assim, eu tô tendo que te ver de volta, tá aquele gelo, tem que quebrar aquele gelo, aquele negócio, porque eu vou pegar o meu cachorro que tá com ele, que também é meu. Então eu falei, o lugar que isso tá entrando e que E chegou na como, mídia... e como entra, E né? como Daí entra. entrar de uma forma, um pacote, né? Ou como que isso vai ser mediado, refletido, né? Porque se ele é um ser autônomo, né? Sem ciência. Então, esse animal, ele precisa ter seus direitos preservados enquanto ele está vivo, né? Ele não vai subsistir sozinho, seja na separação ou na falta, né? Se morrem os seus tutores, né? Mas em que medida isso é tomado, né, de uma forma mais relativizada, né? Sem que ele esteja no lugar efetivamente do humano, né? Numa condição de respeito ao animal, às suas diferenças. Então, me parece que há que se ponderar sobre isso, ter um certo bom senso, né? Para lidar com essas questões. Essa né? transferência, né? No exemplo do Transferência. comercial, né? Essa Uhum. transferência. Se nós não temos filhos, mas temos um Um pet, né? E o pet faz a função, né, Aham. do filho, né? Até porque há várias maneiras de estar juntos, né? De Uhum. manter um relacionamento, Aham. né? Sim. E essa, Pode ser uma delas, né? às vezes um casal, às vezes vive mais intensamente pelo ódio do que pelo amor propriamente Aham, dito, né? aham. A vida depois de separado, quando é mais intensa juntos
do que quando talvez casados. se separem para buscar essa intensidade Aham, da relação, né? E os animais estão aí e cumprem também, como comercial que eu vi também, cumpre essa função, uhum. né? E entra dentro dessa ideia dessa humanização que a gente estava Isso. falando, né? De Uhum. como... Agora você tocou num ponto que eu não sabia, né? Por exemplo, a questão do imposto de renda, né? Uhum. De fato, a sociedade vai mudando, né? E de fato a gente tem que... A legislação sempre Tem que se atualizar. corre isso, atrás dos transformar. costumes, né? Isso. A legislação sempre corre atrás Estava em dos pauta. costumes. Eu não sei se foi definido, mas estava, mas para ser levado a uma pauta tem uma Sim, necessidade, né? Tem como um contexto. Porque isso diz Verdade, das isso. organizações familiares, né? De como as organizações familiares estão hoje, né? Os diferentes modos de se organizar as famílias, né? E aí, na família multiespécie, né? Esses animais integram, né, a família. E demandam, né? E tem demandas, Os né? custos. Isso, os custos. Se eles estão dentro do modo de produção da existência humana, né? Eles têm que Aham. estar também dentro Ter os seus- da legislação, Isso, ter esses uma direitos legislação preservados. adequada, Isso. né? Para isso. Aham. Você comentou essa da pessoa convivência. que não viaja por causa do pet, mas tem as pessoas que viajam e no orçamento a hotelaria do pet tem que estar embutida ali na despesa de viagem, Sim. porque se ele não vai junto, se ele vai junto, né? Digamos que Também, seja uma Mesmo viagem estando- de Vai de ter voo. também. Tem um custo. Tem. Tem um custo de ficar no hotel, vai ter um custo. Então, ele tem que ser pensado junto, né? Isso, Isso. tem. Então você vai viajar, mas você não pode esquecer Isso, ele e ele tá ali. Aham. Porque os animais, eu vou insistir nisso, né? Cada vez mais eles entraram nessa relação que nós temos com os animais. Você fala em custos, exatamente. Eles entraram dentro do modo de produção capitalista. Aham. Né? Então, eles estão sujeitos, nossa relação está sujeita a todas as questões inerentes ao modo de produção da existência humana que nós temos hoje, que é o capitalismo. Né? Uhum. Não é aqui uma crítica, Uma reflexão mas contemporânea de, de fato, que o que é. isso, Né? Nós vivemos sob o modo de produção capitalista, inserimos os animais dentro desse modo. Eu vinha vindo para cá de carro, passei Aham. na frente de um eu não sei, mas é uma coisa gigante. É um tipo hiper, né? É supermercado. um hipermercado. Laranja. Uma Isso, coisa é um gigante, hipermercado. assim, eu não tinha visto Isso. uma coisa grande. Aham, Né? Como eu grandiosa. vinha para cá, eu Estava atento, né? estava atento, eu reparei. Aham. Né? Não tinha visto ainda, então veja bem, né? Não é mais o veterinário lá que vende o remedinho ou Sim. uma ração, isso, né? É todo As mega porque stores já, né? Sim. porque tem toda essa gama de produtos, né? De produtos e assim como nós consumimos os produtos que estão à disposição no mercado, né? A gente também consome os produtos relacionados E que aos cresceu na animais, pandemia, né? Foi uma das coisas que mais cresceu na Sim, pandemia. cresceu bastante, Enquanto né? Ah, é? estava É. falindo, É. o mercado pet estava Cresceu. bombando. Isso. Tava até a crescendo. pandemia. Cresceu assim exponencialmente, né? Isso mudou bastante, né? Aham. Eu não sei assim, não sei colocar cronologicamente até quando a gente passa a chamar o animal de pet, né? Aham. Essa coisa que também vem do modo de produção Sim. capitalista, de botar Sim. um nome americano, Uhum. né? Sim. Aí eu ia falar que era americano, né? Aham. De botar um nome americano e tal, né? Bem do modo de produção capitalista, né? O Lavacar. Lavacar e assim vai, né? Eu não sei cronologicamente quando isso acontece, né? Mas eu sei que há uma mudança, né? Quando eu tenho 55, vou fazer 55 anos segunda-feira. Uhum. Quando eu era criança e tinha lá o Peter, a Thalita, teve um papagaio também, mas eu não dava muito bola para papagaio. Quando era de um jeito, né? Como eu falei, o animal ia para a rua, a redinha, não tinha uma redinha no apartamento, né? Eu morava em casa, mas eu tinha pessoa que tinha no apartamento, o animal estava na rua. O único perigo era a carrocinha, né? Uhum. Passar, acho que hoje em dia nem existe, eu não ouço mais falar em carrocinha, né? Para recolher, né? Para recolher. Isso, Era um tumulto no bairro, né? Porque, carrocinha, carrocinha. E aí os animais estavam na rua, né? Sim. Os animais estavam na rua, eles eram de casa, vinham para, né? Eram de casa, mas quando eles queriam sair... Saíam livremente, né? Eles saíam,
né, eles saíam, né? Talvez por isso eu sempre tenha criado meus animais um pouco desse jeito, por causa da infância, né? Aham. Em casa tem, na outra casa, agora não tem assim, mas tem outro método. Mas na outra casa é mais fácil de explicar. Tinha a porta de trás era de vidros quadradinhos, uma porta de madeira de vidros quadradinhos. Eu quebrei Um dos o vidros último ali. Aham. vidro quadradinho e o gato entrava e saía Aham. a hora que ele quisesse, Uhum. né? Não tinha também essa coisa desse cuidado, né, que a gente Aham. tem com as crianças, até porque na minha infância a criança também estava na rua, né? Isso, era isso que eu ia o mundo- comentar, que o a mundo criança estava mudou, muito né? mais na rua O mundo também. mudou Isso. muito, né? Aham. A gente é de uma geração que pegou mudanças muito grandes Aham. na vida, né? Porque a criança também estava na rua, a Isso. porta de casa estava aberta, Isso. a gente saía, a rua era o quintal, era onde a gente A jogava extensão do futebol, quintal, é. né? Enfim. Mudou muito, né? Aham. E hoje em dia a gente prende mais o bicho. Não... Às vezes tem gente que se espanta quando eu digo, não, o gato vai e volta quando quer, mas e se ele fugir? Eu falei, tá, mas se ele fugir, não quero perder o gato, claro que não quero. Mas também, se ele resolver que é melhor viver em outro lugar, que ele vá. E gato faz muito isso, né? Sim, demora para voltar, né? Às vezes dá uns Demora pra sustos, voltar, né? dá um susto, né? Aham. Dá um susto, mas eu sempre gostei de manter eles Um pouco mais livres, autônomos das mais suas autônomos, escolhas das ali. suas escolhas, Isso. né? Aham. Eu acho que isso que a gente tem que pensar nessa relação com o ser humano, né? Nos reconhecer como iguais, como bicho-gente, né? Nos Aham. reconhecer como iguais e, portanto, os animais também são dignos de direitos, né? Também são dignos de direitos, com certeza, né? E direitos muito similares aos nossos, inclusive, né? Mas também é importante manter a especificidade própria de cada espécie, né? De Sim. nós e entre eles, né? Eu também acho importante isso, né? Saber da igualdade e saber das diferenças. Isso é importante para o relacionamento entre seres humanos, né? Sim. E isso é importante para o relacionamento interespécies, né? Aham. Também é importante, porque eu acho, já falei, mas É bom repetir. é bom repetir, porque eu acho complicado. Uma das coisas que eu acho mais complicada nessa relação é quando nós, imperialisticamente, usurpamos, de certa forma, a animalidade específica de uma determinada espécie. Seja o cachorro, seja o gato, seja... esses são os exemplos mais comuns, né? Sim. Mas a gente impõe, né? Isso é não respeitar, acho que é um dos direitos básicos de todo animal, de agir conforme a sua espécie. Né? E nos seres humanos, de agir de forma com a sua espécie, é o seu grupo político, social, sua etnia, seus costumes, né? Então isso acho que é um direito fundamental dos animais, é que eles sejam de fato aquilo que são, né? Aquilo que são na sua animalidade própria, né? E não tanto, mas claro, tudo isso tem esse interesse também do modo de gerar produtos, né? Porque que produto que eu vou gerar para um bicho, né? Tá. O Peter lá comia fubá com bofe, Aham. né? Aí vai ter um discurso que isso não é bom é, né, tal e tal, tal e tal, tal e tal. Aliás, agora comecei a ver que estão começando a fazer comida, dizer que a comida é boa para o animal. A comida A gente tem Só que aí não é a comida que eu faço. Não, uma que eu comida faço em específica casa. também. Vai ser uma comida que eu tenho que comprar ela pronta e tal, porque essa que é a que boa, garante. Então, né, que garante. Eu não sou veterinário, eu não sou biólogo, eu não sei, então eu falo a partir do senso comum em relação a isso, né? Mas eu lembro que o Peter era criado dessa maneira, né? E viveu, né? E parecia feliz, né? Tem uma sobrevida menor, né? Por conta disso, porque eles não podem efetivamente comer o que nós comemos, né? Imagina comer com curry. Isso. Com açafrão, com uma pimenta, né? Claro que... Então, claro que modifica a nutrição e isso aumentou a longevidade também, né? Dos animais domiciliados, né? Eu acredito que sim. Então tem esse custo, né? Então se melhora a qualidade de vida, mas também, por outro lado, vem outras questões, né?
né? Até Atreladas eles a ela. têm a ligação deles, né? A cadeia alimentar, né? Isso, Específica deles é muito mais forte. Inclusive, essa é uma das nossas diferenças, né? Isso. E eu gosto da palavra cadeia alimentar, porque é cadeia. Na cadeia, é o que nos prende, isso. né? O ser humano é diferente, né? Ele não tem uma cadeia alimentar específica, né? Tudo vai depender do contexto histórico, social, cultural e inclusive econômico, né? No qual ele está inserido, né? Ele vai comer, né? Pode comer de tudo, né? E aí pode escolher, porque o ser humano faz essa escolha em relação à sua fisiologia, né? Nós não somos tão presos a essa cadeia, né? Essa fisiologia. Né? O animal, o ser humano é um animal que não está tão amarrado como os outros animais puramente a sua fisiologia, né? Por isso que a gente pode fazer escolha, né? O que é natural para o homem se alimentar, o que ele resolver se alimentar. Né? Agora, existem os animais carnívoros, animais que comem vegetais, herbívoros, animais próprios. E isso é uma coisa da fisiologia deles, né? Assim como eles são preparados para andar com as patas no chão, são preparados, enfim. O clima, né? Para não usar roupas, né? Isso, conseguem se manter. Eles são preparados. Né? Eles têm uma fisiologia própria. E é essa mesma fisiologia que o homem não tem, e por isso o homem escolhe, né? Tem essa escolha e vai vestir isso, vai vestir aquilo, precisa disso, precisa daquilo, né? O animal nasce muito mais preparado para a existência, né? Do que o ser humano. Né? É bem mais preparado. Né? E isso que tem que ser respeitado, eu acho. É isso que a gente tem que levar em conta. Né? Repetindo, saber da igualdade, mas também saber das diferenças. Né? Porque senão a gente atropela a vida do animal e exige dele mais do que ele pode nos dar, né? E aí são dois que vão se frustrar, né? Dois que vão se prejudicar, que vão sofrer ali, isso. Né? Duas vidas que vão ser vidas vividas em sofrimento. Então é importante manter essa perspectiva, né? É igual, tem a igualdade, por isso também é digno de direitos, né? Tem necessidades próprias, mas há uma diferença que também tem que ser resguardada. Também tem que ser resguardada. É o fundamental, acho que isso que você coloca é a essência, né? O que sintetiza essa relação, e essa sua contribuição para nós é muito importante. Mais uma vez, muito rica, né? De uma forma sucinta, clara, né? E acessível, né? Entender que essa convivência ela é importante, né? Ela traz benefícios para os dois, né? Humanos e não humanos, né? Mas a diferença entre eles é tão fundamental quanto, né, essa igualdade, né, para que os dois se beneficiem, né, humanos e animais, né. E isso vale tanto para as relações entre humanos e vale tanto para a relação de nós com os animais. Com os animais. Né? Vale igual porque somos iguais. Né? E por isso temos que resguardar as nossas diferenças. As nossas diferenças. Muito legal, Fausto, excelente, né? E acho que tem mais contribuições aqui do Fausto, né, Bárbara, porque nós temos publicações dele aqui que para compartilhar com vocês mais conhecimentos que estão postos, né? Estão disponíveis os títulos. Esse meu último livro, Prospecções Educacionais, né? Prospecções Educacionais. Esse daqui é da editora da Universidade de Caxias do Sul. E esse é um anterior, pela Universidade da Fronteira Sul. Mas, afinal, para quem, então, filosofia? Uma leitura do Gorgias de Platão. E, se me permitem, eu já gostaria de anunciar que já está na editora, já está na fase de produção, meu mais recente livro, que deve sair esse semestre, que é uma continuação, como esses filmes, né? Parte 1, parte 2, ou vai ser a temporada? Eu tenho um livro publicado pela editora Argos, da Unichapecó, chamado Os Filósofos e a Educação. E agora está saindo por Caxias do Sul, Os Filósofos e a Educação 2. Né, com outros filósofos, em breve está... Nesse semestre deve ser lançado. Esse semestre vai ser lançado.
Mandaria um Então, convite. manda o convite, ficaremos atentos, né, para isso e vamos noticiá-los aqui. E agora vocês me proporcionaram uma coisa que eu fiquei feliz, né? Porque foi uma oportunidade para mim de pensar. Porque eu confesso que eu nunca tinha parado, né, para pensar. Sempre, né, penso assim, meu amigo que prefiro os bichos Os bichos do que gente. Aí quando eu vejo o bicho de sapatinho, assim, mas nunca tinha parado assim para conversar, Tá. né? E o que me fez ter que pensar de fato, Parar né, e pra poder pensar. falar Isso, sobre essa E como isso essa é rico questão, pra gente, né? né, Irene? Porque Sim. a nossa Porque proposta é exatamente Isso. essa, né? Então, Levar... refletir sobre isso, Isso. né? Então parece que é um tema que é secundário, um tema que não é de todos, né? Que não há necessidade de discutir, de refletir mais profundamente. Mas se vê que é importante, isso, né? Porque é uma coisa, a gente não pode Negar, fingir que as né? coisas não existem, né? Isso. A situação está posta, né? Sim. Esses animais, os animais domésticos, Isso. ganharam uma proporção muito grande dentro da sociedade. Sim. E por isso é importante que a gente possa refletir, porque todos nós estamos envolvidos. Isso. Porque Direto e indiretamente. aquele, por exemplo, que se incomoda com um cachorro no restaurante, né? Ele também está envolvido nessa relação com os animais domésticos. Né? Sim. Eu vi uma legislação, acho que em Curitiba, agora, porque justamente de ter o espaço, né? O espaço pet. E eu já vi em lugares o espaço, né? No restaurante, né? Assim como tinha do fumante, dos fumantes, né? Quando começou a se parar de fumar, né? Então todos estamos envolvidos, né? Porque os animais estão aí, né? Para aqueles que gostam e se relacionam com eles mais diretamente, e tanto para aqueles que não gostam e que também têm que ser respeitados. Também têm seus direitos. Né? A existência em sociedade é esse jogo, né? Esse conflito entre direitos divergentes, mas legítimos. Né? São direitos divergentes, mas legítimos. E a gente tem que saber como não é apaziguar a palavra certa, mas como a gente convive com esses dois. Conciliar, né? De alguma forma. Conciliar interesses que são divergentes, muitas vezes contraditórios, mas que são legítimos. Isso. Tem o mesmo grau de legitimidade, porque tem o outro lado daquele que não gosta. Né? Que não gosta, às vezes até por um trauma, por algo que também tem que ser respeitado. Mas essa tua devolutiva é tão importante pra gente, porque assim, eu lembro que uma vez eu ouvi uma frase que falava assim, não existe, historicamente falando, não existe tema irrelevante, existe uma análise que foi feita de uma forma irrelevante. Então, acho que tudo de um ponto de vista, se a gente parar para analisar, a gente consegue extrair pontos ali que talvez nunca foram pensados. E por isso que a gente traz os convidados tão importantes de diversas áreas, porque sempre a gente tem, né, o que se inquietar e refletir. E acho que é isso que também vai movendo a gente, né? Isso. Na medida que você traz isso em discussão, né? Desmistifica coisas, né? E você aprende, né? Porque não há, como você diz, não há como negar, né? Não de uma forma direta ou indireta, né? Os animais domiciliados estão conosco, né? Convivendo, né? Num contexto privado, né? E num contexto coletivo. Sim. Então, como que nós vamos trazer esse tema, poder refletir sobre ele com cuidado, com respeito, né? E com a necessidade. E com a necessidade que ele aponta. Né? De refletir sobre um fato do cotidiano contemporâneo. Sim. Sensacional. Aí tá vendo que a gente não termina daí, né? Isso tem para parte 2, né? Vai ter para parte 2. Muito obrigada, Fausto, pela sua presença aqui, né? Nos trouxe questões bastante importantes, né? E com certeza, né, para o nosso público, traz questões inquietantes e respostas, né? A esse pet que está presente, né, no nosso dia a dia e como que nós humanos, né, nos relacionamos efetivamente com eles, né, dando o seu lugar, né, entendendo aí direitos iguais, né, mas preservando as suas diferenças, né? Então, esperamos que a discussão tenha sido bastante importante para vocês e aguardamos num próximo episódio, né? Agradecemos o patrocínio sempre, né, do Estúdio B, que nos conforta nesse ambiente bastante acolhedor e que tem novidades, né? Sempre tem coisas novas para nos trazer. E esperamos você aqui novamente, né, num próximo episódio. Até lá. Boa noite.
Tchau, tchau.